Muitas pessoas reclamam dos desenhos de hoje. Alguns dizem que os desenhos de hoje são muito pesados para as nossas crianças. Um exemplo disso é o desenho Demon Slayer. Muitos pais até criticam que as crianças assistam esses desenhos, alegando que não é um conteúdo indicado para a idade das crianças. E pensando nisso, eu decidi relembrar os desenhos da minha época, o que eu assistia quando eu era criança. E eu fui assistir o desenho do Yu Yu Hakusho, que era um dos meus prediletos. Eu acho que eu assisti esse desenho quando eu devia ter uns 5 anos de idade. E pasmem, meus queridos, o desenho é extremamente pesado para as crianças. O Yu Yu Hakusho é um anime que fala de uma trama em que alguns demônios, os chamados yokais, que são os demônios lá no Japão, eles tentam invadir a Terra. Em um período passado, esses demônios até conviviam na mesma dimensão que os seres humanos, mas depois de um determinado momento, o mundo espiritual foi separado do mundo físico. No entanto, agora, esses yokais querem invadir novamente a Terra. E o desenho é extremamente pesado, tem uma série de cenas lá que não são apropriadas para crianças. Um exemplo disso é quando o personagem Yusuke, usando o corpo do Koabara, pega nos seios da Kenko. O Keiko! Hã? Fala, tchutchuca! Seu imbecil! Ai! Ou quando o Yusuke tenta olhar por debaixo da saia da Kenko também. Você me entendeu! Ah, é branca, mas tá meio suja. Vocês vão concordar que não é tão legal para as crianças. Mas o que mais chamou minha atenção foi a história do pai do Yusuke. O pai do Yusuke se chama Raizen. O Raizen é um dos reis do mundo dos demônios. E esse cara faz parte da linhagem do Yusuke, que é o protagonista do desenho. Só que a história dele é pesada demais. O Raizen, na época que o mundo espiritual e o mundo físico conviviam juntos, ele era um devorador de homens. Ele devorava as pessoas, literalmente falando. E chegou em determinado momento, entre a guerra entre humanos e demônios, ele acaba sendo ferido e vai parar na casa de uma mulher. Quando ele chega na casa dessa mulher, ele está fraco, ferido. Mesmo assim, ele é um devorador de homens. Então ele decide devorar essa mulher. Mas essa mulher chega pra ele e diz: que tal você me devorar de uma outra forma, se é que você me entende? E aí, esse cara chamado Raizen se apaixona por essa mulher e tem relações com ela, gerando assim a descendência do Yusuke. O mais engraçado disso é que depois desse episódio, depois que o Raizen se apaixona por essa mulher, ele decide nunca mais comer nenhum ser humano. A não ser ela, é claro, mas agora de um jeito diferente. Aí ele decide ficar no mundo dos demônios sem comer nada, com a barriga roncando pela eternidade. Sendo assim, o nosso querido Yusuke é praticamente um Nefilim. Isso me lembra muito aquele episódio lá de Gênesis 6, quando fala que os filhos de Deus se deitaram com as filhas dos homens e nasceram os Nefilins, os gigantes da época, os heróis da época. Alguns estudiosos acreditam que esse episódio na Bíblia relata a interação de seres de outra dimensão, seres espirituais, anjos, demônios, se relacionando com humanos. Quem sabe o nosso querido Yusuke não faz parte dos Nefilins ou os Anunnakis. Mas resumindo o vídeo, o que eu estou querendo dizer é que hoje, muitas vezes a gente reclama que as crianças ficam soltas no celular, vendo tudo o que querem. Não era muito diferente das crianças da década de 80 e 90, os nossos pais ou nós mesmos. A única diferença é que naquela época a gente não podia ficar escolhendo o que assistir. A gente assistia o que estava na televisão, mas os pais também não monitoravam muito do que a gente assistia. Então fica esse vídeo aí de alerta para vocês, pais. Acompanhe aquilo que suas crianças veem no celular. Lembre-se sempre disso, a educação do seu filho, o futuro do seu filho, não pode ser terceirizado para ninguém. Nem para a escola, nem para o celular, nem para a televisão. Fui!